Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais um curso promovido pelo site mjailton.com.br e pelo site intelimax.com.br. Nesse curso nós vamos falar da disciplina de raciocínio lógico para concursos públicos. Essa disciplina, ela praticamente teve sua origem em concursos públicos lá por volta de 1996, mas ultimamente todos os concursos eles têm cobrado essa disciplina e hoje em dia se tem pouca literatura a respeito, e como nós não temos essa disciplina na nossa grade curricular, então às vezes fica bem difícil de sabermos resolver determinadas questões. E para isso que serve esse curso, né? Para fortalecer o seu conhecimento, você que está estudando aqui para concurso público, é para isso que nós estamos então trazendo para você esse curso. Vamos começar então o nosso curso falando dos fundamentos da lógica. Em que se fundamenta a lógica, né, para que a gente possa então começar a solução de exercício. Esse curso, você vai perceber que ele vai ser feito de forma bem prática. Então, poucas são as teorias. Nós vamos começar essa primeira parte falando de algumas teorias, vamos falar dos conectivos, vamos falar das proposições e assim sucessivamente. Mas pouca teoria. A maior parte do curso é feito na solução de exercícios, a parte prática. Então, vamos falar aqui dos fundamentos da lógica, começar a falar das proposições, né? O que é a proposição? Esse conceito de proposição é algo que você tem que ter em mente, até porque em praticamente todos os exercícios, tudo que você vai fazer, você vai usar a proposição. Então, proposição é todo o conjunto de palavras ou símbolos que representa um pensamento completo. Então, isso que é a proposição. Mas olha só, as proposições, elas transmitem pensamentos. Isto é, algo que poderá ser declarado por meio de palavras ou por meio de símbolos, e cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Só vai existir proposição, o valor lógico de uma proposição só pode ser verdadeiro ou falso. Não existe outro valor para uma proposição. E a proposição, ela transmite um pensamento. E esse pensamento, ele também pode ser representado por símbolo. Então, para o conceito de proposição, vamos ver aqui um exemplo. Quando eu digo assim, que o Flamengo é o melhor time do Brasil, isso é uma proposição, isso é um pensamento, uma afirmação. Ora, essa afirmação, ela pode ter apenas ou o valor de verdadeiro ou o valor de falso, para ser uma proposição. Quando eu digo o Flamengo é o melhor time do Brasil, é lógico que eu estou falando o quê, gente? Uma verdade. Então, como esse tem um valor lógico verdadeiro, então trata-se de uma proposição. Temos aqui, por exemplo, São Luís é a capital do Ceará. Quando eu digo São Luís é a capital do Ceará, observa que eu estou transmitindo um pensamento através de palavras. E vimos aqui que a proposição pode ser representada por palavras ou por símbolo. E essa proposição só pode ter valor lógico verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, o valor lógico dessa proposição ela é o quê? Ela é falsa. Porque a capital do Ceará não é São Luís, é Fortaleza. Temos aqui, por exemplo, a Lua é um satélite da Terra. Então, correto também, verdadeiro. Agora, observe essa frase, Feliz Natal. Então, veja que essa frase, ela representa para nós um pensamento. Mas ela não trata de um valor que pode ser considerado verdadeiro ou falso. Você não pode, Feliz Natal, verdadeiro ou falso? Na verdade, você está expressando o quê? Está expressando um desejo, né? Então, nesse caso, nós não temos exemplo de proposição. Da mesma forma, quando eu digo, por favor, saia daqui. Nós temos um pensamento representado através de frases. Mas esses dois exemplos não representam proposições, não são proposições. Então é interessante que você entenda. O que é proposição? É todo o conjunto de palavras ou símbolos que representam um pensamento completo. E observa que eu tenho falado aqui, conjunto de palavras ou símbolos. Então vamos ver como que é essa representação simbólica. Então, normalmente, as proposições são representadas por letras minúsculas. E geralmente essas letras são P, Q, R, S, T, U, né, começando do P. Então, geralmente são essas. Por exemplo, eu posso dizer, Maria é enfermeira. 10 é maior do que 20. João
foi à praia ontem. Observa essas três frases aqui, ó. Essas três frases representam ou não proposições? Observa, aliás, né, aqui eu tenho no caso frases, isso aqui não é frase, né? Observa que eu tenho, ó, Maria é enfermeira. Isso aqui pode ser o quê? Verdadeiro ou falso. Logo, nós temos um exemplo de proposição. 10 é maior do que 20? Uma proposição também. João foi à praia, uma proposição. Ontem foi uma proposição. Agora, eu posso transformar essa proposição em uma letra. Eu posso dizer que Maria é enfermeira, eu posso representar simbolicamente isso pela letra P. Eu posso representar 10 maior do que 20 pela letra Q. E posso representar João foi à praia pela letra R. Veja, eu tenho a representação por frases e tenho a representação simbólica. Você tem que aprender isso porque todos os exercícios nós vamos fazer essa representação simbólica. Você tira aquela frase e aquela frase, né, ou aquela expressão, ela vai trazer para nós um valor simbólico. Esse valor simbólico pode ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu posso dizer que Maria é enfermeira, é uma proposição falsa, verdadeira, aliás. Então, eu posso também dizer que P é verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, eu posso dizer que Q é falso, e aqui eu posso dizer que R é falso. São proposições, ó. Eu sei que 10 não é maior do que 20, então essa aqui eu sei que é falso. Quem é 10 é maior do que 20? É Q, logo Q também é falso. Ok, gente? Então, para reger as proposições, existem alguns princípios. Por exemplo, o primeiro princípio temos é o seguinte, o princípio da não contradição. O que significa isso? Uma proposição não poderá ser, ao mesmo tempo, falsa e verdadeira. Então, se você tem uma proposição, ela nunca pode ser, ao mesmo tempo, falsa e verdadeira. O nome desse princípio é o princípio da não contradição. Portanto, uma proposição só pode ter um e apenas um valor lógico. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso, mas ele nunca pode ser os dois. O outro princípio é o princípio do terceiro excluído, que diz o seguinte: toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe um terceiro caso. Então, se ela é proposição, ela não pode ter um outro valor. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. O princípio da não contradição diz que ela só pode ter um valor. E o princípio do terceiro excluído diz que ela só pode ter, ou só pode ser ou verdadeira ou falsa, tá? E o terceiro é o princípio da identidade. Se o enunciado qualquer é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Se ele é falso, então ele é falso. Ok? Então, o valor lógico de uma proposição, como nós vimos, uma proposição poderá ter valor lógico verdadeiro ou falso, né? E toda proposição tem um e somente um valor lógico. Então é interessante você conhecer isso aqui, por quê? Porque muitas das vezes um enunciado ele vai ser resolvido a partir desses pequenos princípios, dessas pequenas teorias. Bem, gente, as proposições elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser simples e elas podem ser compostas. Então vamos ver o que é uma proposição simples. É aquela que não tem nenhuma outra proposição como parte integrante. Por exemplo, as proposições simples são representadas por letras minúsculas Q, R, S, T. Se eu digo assim, ó, P, Antônio é alto. Então eu tenho uma proposição P que significa Antônio é alto. Aqui nós temos um exemplo de proposição simples. Que 2 é um número ímpar. Observa aqui, ó, essa primeira aqui, ó, como eu posso atribuir para ela verdadeiro ou falso. E essa 2 aqui, nós já sabemos que isso aqui é uma proposição que falsa. Mas observa que sempre nós só podemos atribuir o valor lógico de uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. E o terceiro exemplo, nós temos que 10 é maior do que 2. Ó. R é maior, R que representa 10 maior do que 2. Isso aqui pode ser verdadeiro, ou isso aqui pode ser falso. E o S, o homem é mortal. Então, mais uma vez, uma proposição. Simples, né? E a proposição composta? A proposição composta é aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições. Representaremos pelas letras latinas maiúsculas P, Q, R, S, T, U, etc. Então, se a proposição é simples, nós vamos representar pela letra minúscula P, Q, R, etc. Mas não precisa ser só P, Q, pode ser qualquer letra. Mas, por
definição, a gente usa as letras a partir de P. Então, quando eu digo assim, ó, P maiúsculo, ó, Antônio é alto ou 2 é um número ímpar. Observa que eu tenho aqui, ó, uma proposição simples, Antônio é alto, uma outra proposição simples, 2 é um número ímpar, e as duas estão sendo interligadas através de um conectivo, né, por meio de um conectivo. E esse conectivo nós vamos estudar na próxima aula. O conectivo aqui, ou. Então, ok, se chover amanhã, então não irei à praia. Aqui nós temos duas proposições, ó, chover amanhã e não ir à praia. Então, vou à praia. Aliás, choveu, né, no caso, chover, e aqui ir à praia. São duas proposições e elas estão interligadas entre si através do conectivo se, né, através da condicional. Aqui eu tenho um exemplo de proposição composta. O outro, passarei nesse concurso, se e somente se eu estudar bastante. Primeira proposição é, passarei nesse concurso. A segunda é, estudar bastante. Então, passarei se e somente se eu estudar bastante. Temos aqui mais um exemplo de proposição. São uma proposição composta. Aqui, no caso aqui, está ligado pela bicondicional. Se e somente se. E o S, Roberto é engenheiro e advogado. Aqui eu tenho Roberto é engenheiro, uma proposição simples, e Roberto é advogado, outra proposição simples. Ligado aqui pelo conectivo e, pelo conectivo da conjunção. Muito bem, nós falamos de conectivos, então o que são conectivos, né? Conectivos são palavras usadas para ligar proposições, assim criando novas proposições. Então, os conectivos são algumas palavrinhas que eles vão ligar proposições, né? Geralmente proposições simples, e a partir disso eles vão criar novas proposições. Os conectivos são o e, ou conjunção, o ou disjunção, e o ou exclusivo, ou disjunção exclusiva. O se, então, a condicional, e o bicondicional. Veja que o i ele é representado por esse tiozinho, esse circunflexo aqui mesmo, né? Esse chapéuzinho. O ou por essa parte de baixo, como se fosse um V. E o ou exclusivo, um V com uma barra. O se, então, por uma seta, e o bicondicional por uma seta indo e uma seta voltando. Esses são os conectivos. Nós vamos estudar cada um detalhadamente a partir da próxima aula. É interessante também que você tenha como fundamento lógico, né, estudar também os fundamentos lógicos, você tenha o conceito em mente de tabela-verdade. O que é a tabela-verdade? É um dispositivo prático no qual figuram todos os possíveis valores lógicos da proposição composta correspondente das proposições simples. Então, eu tenho uma proposição lógica P, uma proposição Q, R, S, T, tantas quantas você quiser. Você pode representar essas proposições através de um dispositivo bem prático chamado de tabela-verdade. A tabela-verdade ela vai pegar todos os possíveis valores, todas as possíveis combinações daquelas proposições compostas, juntamente com aquele conectivo que está utilizando. Então, nós vamos também ter um estudo só sobre tabela-verdade mais na frente. Tá? Então, aqui só para você conhecer os principais conceitos. Nós vimos o conceito de proposições, vimos os princípios, né, das proposições, vimos também o conceito de conectivo, o conceito de tabela-verdade. Okay? Na próxima aula, nós vamos começar a estudar os conectivos. Um abraço para você e até lá.